Então, antes de qualquer coisa, lembrem-se que a presença no nosso site já está aberta e você só consegue o certificado dessa palestra confirmando a presença na entrada e na saída. Então, corre lá, dá um clique rapidão e já volta. E, sem mais me alongar, vamos receber, então, o Luiz Lula Rodrigues, da Knowledge 21, que vai compartilhar com a gente um pouco desse conhecimento que ele tem, né, de anos que vem acumulando, gerenciando projetos no mercado financeiro. E ele vai comentar com a gente sobre o Extreme Programming e como isso vai ajudar a gente a iniciar nossas carreiras. Então, por favor, Luiz, seja bem-vindo. Oi, Miriane, obrigado. Eu queria agradecer já também o Giovanni pelo convite, né? Toda a galera do Secote aí. Eu ouço falar muito bem da galera de São Carlos. Eu conheço muita gente que veio da engenharia da computação de São Carlos e tal, e é uma galera sempre muito boa aí, né? Você falou, por exemplo, do UOL, que é patrocinador, tem muita gente de São Carlos no UOL também, assim, gente muito boa e tal. Então, obrigado pelo convite. E eu preciso falar para vocês aqui, abrindo meu coração, que é muito difícil eu estar falando para um computador. A gente se sente meio que sozinho, né? Então, para evitar esse sentimento de solidão, eu queria que todo mundo entrasse aí no menti.com e colocasse esse código 4056580, e aí é um jeito de eu ver se vocês estão aí do outro lado, né? Então entra aí, responde, vai ter várias perguntas aí durante a palestra e tal, mas é um jeito de eu ver se tem alguém me ouvindo. Tem alguém me ouvindo? Então assim que começar a subir esse númerozinho aí no canto da tela, que é o número de pessoas que responderam a pergunta, eu me sinto seguro o suficiente para começar a falar alguma coisa aí para alguém. No mínimo, a Miriane vai responder que eu sei, então uma pessoa pelo menos me ouvindo vai ter. Essa eu sei que vai estar aí comigo respondendo. Enquanto vocês vão respondendo, menti.com, então não esquece, menti.com, digitei o código 4056580, e pode ser do celular também, tá? O celular também funciona, então. Tô quase entrando do meu aqui, que aí se eu entrar do meu vai ter um pelo menos, eu posso começar. Enquanto eu não começo, enquanto vocês não interagem comigo, para eu começar, eu queria dizer que fica muito chique chamar de Knowledge 21, né? Aqui no Brasil. A Miriane falou certinho, Knowledge 21. A gente é bem conhecido como K21 aqui no Brasil, mas internacionalmente a gente se apresenta mais como Knowledge 21 mesmo, porque muda um pouco, né, para os outros países. Por exemplo, em Portugal é K21, lá não é K, né, lá é K21. Em inglês também K21 fica meio ruim, então Knowledge 21 funciona. E eu continuo aguardando aqui para ver se alguém vai entrar no menti.com 4056580, para eu garantir que eu não estou falando para o meu computador só. Vocês estão me ouvindo, gente? Por favor, me digam. Vocês estão me ouvindo? Luiz, só para falar, eu estou tentando aqui votar, só que está dando algum Que deu? probleminha, acho que no site que ele não está atualizando aqui para votar. Nossa, o Menti tá me trollando. Muito bom, Menti. Parabéns. Esse daqui é o primeiro aprendizado. Em produção sempre vai dar errado. Deixa eu ver se eu tirar e voltar aqui. Na hora do vamos ver que dá errado. Deixa eu tentar dar o play de novo. Será que não vai? Deixa eu tentar no meu celular para ver. O que deu aí, Miriane? Então, aqui ele aparece a pergunta, eu clico em enviar, só que dele aparece: houve um problema com o seu voto, tente atualizar usando o botão abaixo e vote novamente. Só que Caramba, tentamos que atualizar e nada triste. acontece. Que triste. Deixa eu tentar de novo. Eu fechei a votação e estou abrindo de novo para ver se funciona. Deixa eu tentar no meu celular. 4056580. 580. Vamos ver. Eu também vou voltar aqui para ver se rola, mas... Ah, que pena. Deixa eu ver se eu trocando aqui funciona. Vou colocar aqui 8. Mais de 8 anos. Vou dar o play de novo. Vamos ver se agora rola. Bom, se não rolar, gente, faz parte. Vamos tentar a próxima, Miriane? Vamos tentar a próxima pergunta, então. Ó. Vê se
O próximo slide vocês conseguem responder. Esse daqui é bom também, hein? Vamos atualizar aqui. Vamos ver se esse daqui rola. Ó, para mim esse daqui foi. Esse foi, ó, já temos 2 pessoas, muito bom, 3 pessoas, obrigado. Agora sim, gente, eu estou sentindo já energia e a gente pode começar, beleza? Então, eu não sei quantos anos de experiência vocês têm aí, a gente pulou o primeiro slide, mas agora eu me sinto seguro o suficiente para começar. Inclusive, deixa eu ver o resultado aqui, né, Miriam? A galera gosta mais de pessoas, depois de código, depois de paçoca. Eu preciso revelar aqui que eu gosto mais de paçoca, depois de código e depois de pessoas. Certo? Abrindo meu coração, ó, você viu que eu já fui influenciando, ó, o código já está subindo um pouquinho, paçoca ainda está em terceiro. Gente, paçoca é muito bom, mas eu não vou ficar discutindo isso não. Era só para ter uma ideia. E também para abrir meu coração para falar que eu prefiro código, certo? Abrindo aqui, sinceramente, meu coração, eu prefiro código, porque código é um pouco menos complexo, né? Assim, a pessoa tem sentimento, a pessoa tem que saber como lidar. O código, cara, funcionou, funcionou, não funcionou, não funcionou e pronto. Qualquer coisa se altera e tá tudo certo. Agora, eu preciso confessar para vocês que no meu dia a dia, hoje em dia, eu lido mais com pessoas do que com código, certo? Durante a maior parte da minha vida, eu lidei mais com código do que com pessoas. Olha o código ganhando aí, é só fazer um movimento positivo aqui que vai ganhando. Paçoca também está crescendo. Mas eu lido hoje mais com pessoas do que com código, certo? Então, quando eu falo aqui com vocês, eu não estou trazendo só a minha perspectiva, estou trazendo a perspectiva de muita gente com quem eu interajo. Inclusive toda a galera da K21. Então, essa galera que está aí na tela de vocês agora é a galera que trabalha comigo na K21, uma parte da galera. Você vê que a gente é muito feliz, né? Por exemplo, o Marmute aqui embaixo, ó, tá feliz pra caramba. O Avelar tá metendo uma mala aqui, ó, querendo pagar de fortão, mas beleza, ele é feliz também, eu garanto. Eu tô aqui com uma cara meio de doido, ó. Eu tô aqui nesse cantinho, você consegue ver? Com uma cara meio de doido. Mas era só para apresentar para vocês a K21, porque eu quero começar o tema da palestra de verdade. E aí, o tema da palestra, eu resolvi dar uma alteradinha, assim, de leve. E ao invés de só falar de XP, eu queria contextualizar um pouco mais que sou eu falando de XP. E quem sou eu? Eu sou alguém que veio do Go Horse, certo? Já conhecia Extreme Go Horse? Para quem não conhece Extreme Go Horse, tem o cavalinho aqui, ó. Se você não conhece, eu estou muito feliz porque sou eu que vou te apresentar o Extreme Go Horse, certo? Miriane já conhecia o Extreme Go Horse, Miri? Não, não, Não. só você comentou brevemente no nosso teste, mas de Bom, resto então eu é vou novidade. apresentar. Miriane falou que não conhecia o Extreme Go Horse, então vou apresentá-lo. Extreme Go Horse, se vocês pesquisarem no Google Go Horse Process, tem aqui, ó, bibliografia até. E o primeiro princípio do Go Horse, acho que fala bastante sobre ele. Se você pensar, certo? Pensou, então não é Go Horse. Go Horse não tem tempo para pensar, certo? Porque tem 3 jeitos de você fazer alguma coisa. Você pode resolver um problema da forma correta, da forma errada e com Go Horse. A diferença entre a forma errada e o Go Horse é que o Go Horse é mais rápido. Certo? Pegaram o jeito da coisa aqui? Vale tudo, faz o que der para, cara, cumpre o prazo aí, entrega o que você tem que entregar e pronto. Essa é a essência do Go Horse, essa é a escola em que eu fui criado. Então, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu fui ensinado como programar usando o Go Horse. E hoje eu sou muito bom nisso, mas eu sei que dá bosta, certo? Eu sei que no final vai dar ruim. O Go Horse, ele um dia tem até um dos princípios que fala sobre isso, né? Uma hora o Go Horse ele vai voltar contra você, faz parte da vida. Assim, entenda que uma hora ele vai cobrar seu preço. E a minha palestra aqui é muito de como você consegue, talvez, começar a sua carreira, né? Começar a programar, ou para quem já programa profissionalmente, como que você consegue escapar um pouco do Go Horse e ser um desenvolvedor um pouco mais profissional, assim, que não precisa sofrer com as consequências do Go Horse. Porque enquanto você está fazendo as gambiarras, né, enquanto você está fazendo ali os recursos temporários, enquanto você está fazendo as adaptações, enquanto você está no vai que vai ali, está tudo muito confortável. Mas uma hora vai dar ruim, certo? E esse é o sentimento provavelmente que vocês vão passar assim que vocês começarem a vida profissional. Então, no começo, isso eu tô prevendo o futuro de vocês, assim, tá? Ó, previsão.
Se alguém já trabalha, essa é a realidade, provavelmente. Se essa não for sua realidade, que bom, mas geralmente começa com tudo novinho, tudo bonitinho ali, projeto novo, tudo está bem descritinho, a liberdade criativa é demais, você escolhe o que você quer fazer, né? Todo caminho é possível, mas uma hora o monstro vai te pegar, certo? Qual geralmente é o monstro que pega toda pessoa que vem de computação? O prazo, certo? E aí começa a pressão. Eu desenhei até esses desenhos são meus, tá? Eu que fiz os slides pessoalmente, personalizados. Então eu fiz até uma pessoa com gravatinha aí, ó, porque eu sofri com isso muito tempo da minha vida de desenvolvedor, que era alguém perguntando qual era o percentual de conclusão da minha task. Então, quantos por cento dessa task aqui que você tinha que entregar? Então, aí começa o jogo da mentira, né? Porque se eu tinha que entregar a task em 10 dias e tinham passado 5 dias, qual vocês acham que é o percentual de conclusão que eu dava? Óbvio, 50%. Né? Aí passavam mais 3 dias, 80%. Aí passavam mais um dia, 90%. Aí passava mais um dia, 95%. Aí atrasava o primeiro dia, 97%. Atrasava mais 2 dias, 98%. E aí começa esse jogo do me engana que eu gosto, né? Porque a pressão tá rolando ali, a galera quer o resultado, e você tem que dar os percentual e ainda programar e ainda fazer tudo e tal. E a primeira coisa que eu quero deixar para vocês assim como base, antes mesmo de começar a falar de XP, é para você não criar uma falsa ilusão de que o mundo vai ser um mar de rosas e de que isso não vai acontecer, certo? Então, pressão sempre vai existir, certo? O mercado ele funciona com pressão. O mercado de desenvolvimento de software ele está mudando muito rápido, tem muita coisa surgindo, muita concorrência rolando, então pressão sempre vai existir, certo? O ponto aqui que eu quero tratar nessa palestra é como que a gente consegue lidar melhor com o nosso software antes dessa pressão ficar insuportável, certo? Antes de chegar nesse nível de, cara, não aguento mais trabalhar nessa pressão, e esse nível aí é o nível que chega a gente a desistir de desenvolver software. Tem gente que desiste da carreira de tecnologia, tem gente que quer começar a vender água de coco na praia, sabe? Assim, tipo, cara, eu só não quero mais ter que trabalhar nessa pressão toda. Então, antes disso ficar insustentável, como bastante gente aqui que está assistindo ainda está na faculdade, eu acho que ainda é um momento em que a pressão não está insuportável, assim espero, né? Mas ainda tem coisa que a gente consegue fazer, certo? Então, a palestra vai ser baseada em 3 dicas de ouro do que você pode fazer enquanto ainda estiver tudo bem, certo? Então se prepare aí, pega o caderninho já para anotar as dicas de ouro. São dicas valiosas, mas não são dicas tiradas da minha cabeça. Pronto, ficou melhor assim. 3 dicas tiradas da minha cabeça, porque eu quero que essas dicas sejam baseadas em coisas reais, em coisas que eu passei de fato, certo? Então, antes de dar cada dica, eu vou contar a história. Antes de eu começar a primeira história, eu queria deixar a recomendação do podcast da K21, que é o Love the Problem. Se você gosta de podcast, já anota aí. Está sendo muito bem elogiado, o Love the Problem, né? O nome do podcast é Love the Problem. Eu deixei esse episódio aqui em especial porque a gente fala de uma empresa que é bem famosa no meio de computação, que é o GitLab. Não sei quantos aí já usaram o GitLab, mas é uma empresa que eu gosto pra caramba. E eu bati um papo com 2 amigos, um deles trabalha no GitLab e o outro é fãzão do GitLab, sobre a cultura do GitLab e tal. Então, se vocês quiserem ouvir o Love the Problem, esse é o primeiro episódio legal. E, em primeira mão, estou divulgando aqui que o episódio da segunda-feira que vem, o episódio que sai segunda-feira agora, né? É o episódio sobre o Stack Overflow. Eu não sei quantos de vocês já conhecem o Stack Overflow, talvez todo mundo. Qualquer um que programou já caiu no Stack Overflow alguma vez na vida, mesmo que não saiba o que é Stack Overflow. Sai segunda-feira o episódio com a Roberta Arcoverde do Stack Overflow. Mas, chega de falar de Love the Problem, vamos falar de vida real. Histórias da vida real, certo? Então, a primeira história que eu tenho para contar para vocês é uma história de 2015, essa história. Não é tão antiga, certo? 2015. E a história é a seguinte. A equipe era eu, Marcelo e Rodrigo, certo? Nós 3, equipe enxuta, pequenininha, e a gente ia desenvolver um internet banking,
certo? Para um banco. Não vou revelar aqui o santo, não vou falar qual banco que é, mas a gente já desenvolveu o Internet Banking ali para o banco. E eu, Rodrigo e o Marcelo, a gente já trabalhava junto há algum tempo. E aí a gente já sabia mais ou menos como o outro trabalhava e tal. E essa equipe rolou muito, muito, muito bem, assim. O clima era muito legal de trabalhar no dia a dia. Todo mundo, tipo, trabalhando felizão, a gente ia trabalhar feliz. Quem queria trabalhar de casa trabalhava, quem queria trabalhar de lado do escritório trabalhava. E os três desenvolvendo. A arquitetura da solução ficou linda, o código estava bem bonito, assim. Eu não conhecia muito ainda de testes automatizados de verdade, mas mesmo assim o código ficou realmente bom, assim. Inclusive, eu tenho uma dica aqui, teste automatizado é bem legal, conheçam mais sobre testes automatizados. Mas o Internet Banking, que era previsto para acabar em 3 meses, acabou em 2 meses e meio, certo? A gente conseguiu entregar ele, colocar ele no ar em 2 meses e meio. Com um clima muito bom, todo mundo feliz, com um código muito legal. Quando eu conto assim, parece um projeto muito de sucesso, né? Parece, cara, pô, foi sensacional, Lula. É o seu case, né? Isso daí tá, tipo, no seu currículo, né? Só pode. Não. E acho que isso tem bastante a ver com a primeira dica que eu vou dar para vocês, que esse projeto, até hoje, foi 2015, né? Então tem 5 anos que está no ar. Até hoje, ninguém pediu nenhuma modificação nele, ninguém reclamou de nada e ninguém tem o código-fonte. O código-fonte ainda está meio que com a gente, assim, certo? E aí eu quero que você reflita por uns 30 segundinhos aí, por que eu não considero esse projeto um sucesso, dado esses fatos que eu apresentei. Se você começar a pensar, algum sistema que está no ar há 5 anos e que ninguém pediu nenhuma modificação, ou é o sistema mais perfeito do mundo, que não existe, ou ninguém usa. Ninguém bota a mão nele. Ninguém vê utilidade nele. Certo? Então, a primeira dica que eu tenho para vocês aqui, baseada nisso, e aí eu vou começar já pegando pesado, tá? Esse monte de coisa que você acha que entendeu no começo do projeto, esse monte de coisa que você acha que está certo, esse monte de coisa que parece tá legal, não tá tão legal assim, não tá tão certo assim. Porque você só vai descobrir se está certo mesmo, se está funcionando mesmo, se é legal mesmo, na hora que estiver na mão do seu consumidor final e ele estiver usando de fato. Então, esse projeto, apesar da gente ter entregue com meio mês de antecedência, apesar de ter uma arquitetura muito legal, de ter um código legal, de ter uma cultura legal da nossa equipe, ele é um projeto inútil, porque os clientes desse banco não precisavam de um Internet Banking, ponto. Certo? Então, as premissas que a gente adotou de cara no projeto, achando que alguém precisava do que a gente fazia, estavam erradas. Ou seja, eu desperdicei 2 meses e meio da minha vida. Na verdade, eu não desperdicei porque eu estou aqui contando história para vocês. Né? Então, serviu pelo menos para eu contar a história e tentar passar um pouco da mensagem para a galera. Né? Mas a ideia central aqui dessa dica é muito sobre comunicação e feedback. Certo? Então, os 2 pilares centrais dessa dica é sobre comunicação e feedback. Então, não espera meses até você sair da caverna e ver se alguém quer usar, ou se alguém precisa usar, ou se alguém tem interesse em usar, ou ver se o que você está fazendo está no caminho certo, ao invés de simplesmente pegar o feedback antecipado, certo? Então, desde primeira semana que você está desenvolvendo, o primeiro dia que você está desenvolvendo, tenta já pegar feedback de quem mais importa, que é seu consumidor final, certo? O feedback provavelmente não vai ser o melhor do mundo, porque seu produto ainda está meio imaturo, né? Ainda está, tipo, é um esboço de um Internet Banking, né? No meu caso seria na primeira semana. Mas pelo menos na primeira semana já dava para eu validar que meu consumidor não precisava daquilo, que meu consumidor não ia usar aquilo. E eu não teria jogado meu tempo fora, certo? Hoje eu levo isso para a vida, pessoalmente, Lula, certo? Eu levo isso para a vida. Então, quando alguém me convida para palestrar no Secote, a primeira coisa que eu vou ver é o que é o Secote. Quem que vai estar lá? Quem que vai me assistir? Eu vou gerar algum impacto no mundo no Secote? Então, quando eu pedir para vocês acessarem o Mentimeter aqui e voltar lá para ver se vocês estão aí mesmo, é porque se for para eu fazer uma palestra de 1 hora para ninguém ouvir, eu não faço, eu economizo meu tempo, eu economizo minha vida, sabe? Se for para eu fazer um software que é para ninguém usar, eu não faço, eu economizo meu tempo, eu economizo minha vida, sabe?
Tem muita gente precisando de software aí de verdade. Mesmo que eu ganhe dinheiro no final do mês, não vale a minha vida eu fazer alguma coisa que alguém não precisa. Antecipe esse feedback, antecipe essa comunicação com quem vai usar o que você está fazendo para ver se existe público para isso, para ver se essa pessoa precisa disso, de fato, certo? Comunicação e feedback antecipados é essencial para a sua vida. Você fazendo código ou oferecendo qualquer outro tipo de serviço, é essencial para a sua vida, para você não desperdiçar tempo, para você não achar que seu projeto está sendo um sucesso, que o que você faz está sendo um sucesso, quando na verdade está sendo inútil, certo? A vida é muito curta para você gastar tempo fazendo coisa inútil. Beleza? Essa é a primeira dica. Se eu estiver pegando muito pesado, não tem como eu saber, então eu vou continuar mesmo, tô nem aí, vou ficar o mesmo. E eu vou partir para a segunda história. Temos corações. Se tem corações, é que estamos indo bem. Feedback antecipado, né? Já tá vendo aí, o time vai dar feedback antecipado. Eu faço o que eu prego. Então, estou correndo atrás daquele feedback e a galera aparentemente está curtindo, está subindo o coração. Segunda história, minha segunda dica. Vai esquentar, tá, gente? Eu comecei já pesado, vai ficar pior. Relaxa que vai ficar pior. Porque a segunda dica tem a ver um pouco mais com o meu começo de carreira. E essa daqui para vocês eu acho que é meio que fundamental, assim. Quando eu comecei a carreira, eu mandava bem desenvolvendo. Eu sempre gostei muito de desenvolver software, eu mandava bem desenvolvendo software. Sempre gostei muito de código, né? Já falei. Só não gosto mais do que de paçoca. Paçoca é melhor do que código, mas código também é bem legal, eu gosto muito. E eu comecei a ser meio que promovido, né? Então, era estagiário, aí fui promovido a programador júnior, aí programador pleno. Aí, na época que eu era programador pleno, eu comecei a participar de um projeto dentro da empresa que tinha, sei lá, uns 6 desenvolvedores, assim, 6, 7, né? Desenvolvedores no projeto. E aí a maioria era júnior, tinha um estagiário, uns 3 ou 4 júniores, tinha eu de pleno e tinha um cara que era sênior, certo? Esse cara que era sênior, ele era respeitado como um líder técnico, assim, da galera, né? Mas esse cara que era sênior, ele escrevia uns códigos que era muito avançado. A gente, na época, eu como pleno, eu olhava e falava, caraca, não entendo porra nenhuma disso daqui. Não entendi bulhufas do que ele tá fazendo. E aí eu perguntava, né? Eu tinha liberdade, eu perguntava. Eu falava, cara, o que é isso daqui? E aí a resposta dele geralmente é, porra, você não tá vendo aí não? Lê o código, você não sabe ler código? Quando um júnior ia perguntar para ele sobre as coisas, falar: ô, fulano, eu não entendi isso daqui que você fez. O fulano respondia para ele: caramba, como que você entrou nessa empresa aqui? Como que você está trabalhando aqui? Como que você é júnior aqui? Você devia ser estagiário. E começava a chamar o cara de estagiário. O cara que era júnior começava a chamar o cara de estagiário. E aí, quando a gente esbarrava em alguma coisa que a gente não sabia resolver, ele sempre trazia, tipo, ó, se vira, procura aí, vê como resolve, vê outro código, vê como faz. Inclusive, coisas simples como, por exemplo, alguns padrões de código que ele usava, né? Então, a gente tem design patterns dentro de código, eu não sei quantos de vocês já estudaram design patterns, mas esse cara ele gostava muito de usar design pattern, né? Ele usava design pattern para tudo, ele usava padrões de códigos pré-estabelecidos para tudo. E aí, quando a gente ia perguntar sobre algum desses design patterns, ele falava, cara, lê aí, entende, se vira, copia. E aí era o que a gente fazia, né? Eu, como pleno, cansei de perguntar e eu comecei a copiar o que ele fazia. Os júniores começaram a copiar o que ele fazia e a gente só ia copiando, sem saber o que estava fazendo, porque ele não explicava, né? A gente ia copiando, 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 copiando. Resultado, essa paternite aguda dele, essa complexidade que ele trazia para o código sem explicar muito bem o que estava acontecendo, por que ele fazia o que fazia, trazia uma complexidade para o código que só ia crescendo porque o resto da equipe ia atacando mais código, mais código, mais código, Ctrl+C, Ctrl+V, sem saber o porquê. Hoje, esse código que foi feito tipo em 2009, 2010, é um código que eu não quero pegar nem ferrando assim. Eu tenho dó de quem dá manutenção nesse código. Eu tenho dó de quem dá manutenção nesse projeto hoje. E ninguém quer botar a mão nesse projeto, porque está tudo cagado, certo? E o problema real não é que a galera não sabia desenvolver. O problema real não era a pressão do prazo. O problema real não era a inocência de quem estava participando do projeto. O problema real é que quem era sênior, ao invés de simplificar as coisas, complicava, deixava mais complexo, certo?
Então, vocês que estão começando, eu acredito aqui que eu estou falando para um público que está no começo da carreira, né? Se eu estiver falando para alguém que não está no começo da carreira, por favor, incorpore a dica como sênior, tá? Que tem os dois lados da moeda. Mas para quem está no começo da carreira, aproveita que vocês conseguem, vocês ainda têm a capacidade de puxar as coisas muito para o simples, certo? Não perca essa capacidade de puxar para o simples, porque o pessoal acha que ser sênior é deixar as coisas mais complicadas, quando na verdade ser sênior devia ser você pegar coisas que originalmente seriam complicadas ou complexas e trazer para o simples, para qualquer pessoa conseguir interagir. Certo? Então, minha segunda dica aqui para vocês, baseada na segunda história, é mantenha simples, certo? O mais simples possível. Então, se está difícil para quem é júnior entender, ou você está fazendo rocket science, ou você está trabalhando para a NASA e fazendo alguma coisa que é tipo, cara, né, isso daqui é física quântica, né? É muito difícil de explicar, é muito complexo. Ou você está complicando mais do que o necessário, certo? Então, se o que você está fazendo está complicado demais de explicar, significa que dá para você simplificar. O melhor jeito de você simplificar é trazendo alguém que não conhece sobre aquele contexto e tentando explicar para essa pessoa. E deixando tão simples quanto qualquer pessoa que chegue consiga entender. Certo? Se você estiver na postura de sênior, começa a repensar seus comportamentos para ver se você está simplificando. Se hoje você estiver na postura de júnior, tenta buscar puxar essa simplicidade do sênior. E não desiste. Não sai fazendo Ctrl+C, Ctrl+V de código sem entender o que esse código faz, certo? Pede ajuda, levanta a mão. Você está no começo da carreira, você está no melhor dos mundos para pedir ajuda. Não que quem esteja mais para frente na carreira não peça. Eu, por exemplo, eu sempre tento trabalhar em dupla, para eu pedir ajuda para minha dupla, certo? Eu sempre tento programar com alguém do meu lado, para eu pedir ajuda dessa pessoa, certo? Para eu ter um parâmetro para saber se eu estou simplificando ou deixando mais complexo do que a coisa precisa, certo? Então, dica, deixar claro aqui, se você não trabalhar na NASA, mantenha simples, certo? Quem trabalha na NASA tem permissão, estou dando meu aval aqui, minha permissão, pode complicar mesmo, está fazendo foguete? Pode complicar, às vezes precisa de complicação, mas se você não trabalha na NASA, mantenha simples, o mais simples possível para qualquer um conseguir entender. Beleza? Pegaram a segunda dica? Vocês viram que está indo em ordem decrescente aqui, né? 3, 2, 1. Estão esperando o ápice, né? Vamos ver se ele chega no ápice. Eu vou para a terceira história. A terceira história, essa daqui doeu no coração, tá? Essa daqui, a primeira que eu falei doeu um pouquinho, né? Gastar tempo inútil, mas foram só 2 meses e pouquinho aí. A segunda, eu joguei muita culpa no Dev Senior, né? Que eu era pleno só, joguei muita culpa no Senior. Mas também tinha culpa minha, tá? Eu me responsabilizo dos atos. Mas a terceira dói no coração, porque a terceira, ela é de um período da minha vida, que foi tipo de 2013 a 2011 a 2014, mais ou menos. Uns 3 anos assim na minha vida, que eu tive, acho que uma das melhores equipes de desenvolvimento de software que eu já participei na vida. Talvez a melhor. Tanto que nessa equipe, um dos caras que fazia parte da equipe, que é um amigão meu, foi, por exemplo, hoje ele está no Nubank e tal, foi um dos engenheiros da Nucon, tá lá no comecinho, então é um cara que eu gosto muito, é um dos meus mentores técnicos. Inclusive, um abraço para ele, se algum dia ele assistir essa palestra, vai que, né? Mas eu não vou citar nomes aqui. Mas a gente estava numa pegada, lembra que eu falei de antecipar feedback e comunicação? A gente estava numa pegada de tentar antecipar tanto esse tipo de coisa, que o nosso ritmo de entrega era semanal nesse projeto, certo? Então, ao invés de deixar, aprendi com alguns dos meus erros, e ao invés de deixar tudo para depois, eu fui junto com a galera, tentando pegar feedback semanal e colocar coisa em produção, colocar coisa na mão do meu consumidor semanalmente, certo? E aí a gente tava, cara, pô, feliz da vida, assim, equipe unida, botando coisa na mão do consumidor, a galera usando o sistema semanalmente e tal e tudo mais. Até que depois de uns 2 anos, assim, a gente desenvolvendo, o principal sponsor desse projeto, né, quem pagava a conta ali no final do mês, ele chamou a gente e falou: Luiz, ele falou para mim, né? Naquele tempo eu não era Lula ainda, para o mercado profissional ainda era Luiz. Hoje eu sou Lula, né? Na K21 eu sou Lula mesmo. Mas naquele tempo era mercado financeiro, então era Luiz, né? Luiz, eu gosto muito da equipe de vocês, eu gosto muito do trabalho de vocês. É,
Eu gosto que vocês entreguem semanalmente, que vocês coloquem as coisas em produção semanalmente, né? Coloquem no ar semanalmente. Mas a partir de agora, eu quero que vocês entreguem só uma vez a cada 6 meses. Então, vocês só vão colocar sistema no ar uma vez a cada 6 meses agora. Isso foi um soco no estômago para mim, porque eu estava me achando muito ágil, né? Colocando coisa no ar toda semana. Era o meu objetivo de vida entregar valor mais rápido, né? Para os meus consumidores. E essa entrega, uma vez a cada 6 meses, me fez ficar frustrado. E eu comecei a tentar entender por que, que ele queria que eu entregasse uma vez a cada 6 meses, só junto com a equipe. E eu comecei a entender que cada vez que a gente colocava em produção uma coisa, cada vez que a gente colocava no ar, e vocês em algum momento sentem ou vão sentir isso na vida, vinha aquele frio na barriga. Aquele frio na barriga de, será que vai funcionar a hora que o cliente acessar o sistema depois dessa implantação? Sabe? Será que vai dar ruim ou será que não vai? Sabe? Esse frio na barriga, ele significa algo. Ele significa insegurança. A gente não tem segurança no sistema que a gente faz. A gente não tem confiança no sistema que a gente faz. E isso é por negligência técnica nossa, certo? Essa foi a principal lição que eu tirei. Então foi a partir dessa terceira história, a partir dessa frustração que me doeu muito, que eu comecei a tomar coragem e pesquisar mais sobre coisas essenciais para o desenvolvimento de software, certo? Então a terceira dica aqui para vocês, ela tem muito a ver com coragem, certo? A sua dívida técnica e a sua ineficácia, certo? O seu go horse, em algum nível, ela vai ser sempre inversamente proporcional à sua coragem e à sua sabedoria. Se você tiver coragem e tiver sabedoria, você vai começar a comprar umas missões para você mesmo que tem muito a ver com refactoring antecipado, certo? Investir seu tempo para refatorar código, para melhorar seu produto. Investir seu tempo em teste automatizado para você ter mais garantia, para você ter mais confiança de que isso vai para o ar tranquilamente. Você vai investir seu tempo para ter e aí eu vou usar alguns termos mais técnicos aqui para quem curte a parte técnica. Você vai investir mais tempo para ter um pipeline de deploy, um pipeline de entrega, um fluxo de entrega que integre várias vezes por dia. Que você tenha confiança várias vezes por dia que essas coisas estão funcionando, certo? Coragem, é óbvio que os outros que eu falei aqui também são valores, certo? Comunicação e feedback, simplicidade e coragem são valores do Extreme Programming, certo? Então eu deixei aqui como referência o livrinho não, né? Um puta livraço do Vinícius Teles, que chama Extreme Programming. Ele é um livro de 2003, 2004, se eu não me engano, mas ele é muito relevante. Eu li ele no tempo da faculdade, mas eu não consegui assimilar tudo. Eu espero que essa palestra sirva um pouco para vocês conseguirem assimilar um pouco da essência do livro. Mas quando a gente fala de coragem, a gente está falando de coragem para essas coisas aqui, ó, que estão no índice do livro, certo? Não é coragem colocar um código em produção sem saber se está funcionando ou não, não é coragem. O nome disso é negligência, certo? Coragem é você conseguir trabalhar em par com outro desenvolvedor. Você conseguir se expor um pouco mais e falar para outro desenvolvedor, eu não sei, me ensina aí. Certo? Trabalhe em dupla comigo aqui, bora praticar junto. É você que não tem tanta habilidade com código, chamar alguém que tem habilidade com código e parear com essa pessoa. Ter coragem é você manter o sistema simples, você não trazer complexidade desnecessária, certo? Ter coragem é você adotar um ritmo sustentável, é você não ficar virando noites e noites, é você conseguir falar, não, eu vou priorizar melhor o que eu faço porque minha energia é limitada, meu tempo é limitado. Isso também é ter coragem, assim como a parte técnica, investir em testes automatizados, em refactoring. Hoje eu ouço muito desenvolvedor no mercado perguntando, Lula, como que eu convenço o meu gerente, ou como que eu convenço o meu coordenador a deixar eu escrever teste automatizado? A minha resposta é simples. Você não convence o seu gerente ou seu coordenador a deixar você escrever um novo método, a escrever uma nova classe, a escrever um novo trecho de código. Então você também não convence o seu gerente ou coordenador a deixar você escrever teste automatizado. Toma coragem, vai lá, começa a estudar e começa a fazer, desde antes, certo? Não deixa o cavalinho ir chegando aos poucos, assim, né? O go horse chegando aos poucos, assim, e cobrar o preço dele depois de uns anos, certo? Não faz as coisas no go horse, não faz as coisas sem pensar, não faz as coisas de um jeito errado e mais rápido do que o próprio errado.
certo? Tenta fazer as coisas do jeito certo, tenta fazer as coisas do jeito ideal. E aí, quando a gente fala sobre XP, né? Vocês já descobriram aqui que as 3 dicas, afinal, têm a ver com os valores do XP: feedback, comunicação, simplicidade e coragem. Me vem uma dor no coração, assim, quando eu falo de XP, porque o XP está cada vez mais esquecido, né? Quando você ouve falar sobre agilidade, né? E eu sou um cara que gosta bastante de agilidade, você ouve falar de outros métodos, né? Então eu quero que você pense aí, pensa em um minutinho aí, que método que você conhece que seja um método ágil, que você tenha ouvido falar aí na faculdade ou no dia a dia de trabalho, que é um método ágil. Geralmente você vai pensar em Scrum, certo? Não sei se eu errei aí, ó, chutei, né? Li sua mente. Scrum, ou você vai pensar, sei lá, Kanban, né? Tá falando com o Giovanni aí, ele tá interessado em Kanban e tal. Gosto muito de Scrum, gosto muito de Kanban, inclusive dou aula de Kanban, né? É um negócio que eu gosto bastante. Dou aula de Scrum. Mas o XP, enquanto Kanban, Scrum, esses outros métodos têm crescido cada vez mais no mercado, o XP tem ficado cada vez mais ofuscado, certo? Então, quando eu sugeri a Giovanni, quando eu falei com a galera do Secote aqui, para falar sobre XP, é muito para tentar trazer um pouco da essência do XP, que foi perdida durante muito tempo, e substituir simplesmente por algumas práticas que não se conectam com valores mais profundos, certo? Refletindo sobre por que o XP não tomou proporções muito grandes, eu lembrei de uma palestra que é do Kent Beck, que é o criador do XP. Fica como referência aí para vocês, ó, dá uma olhada aí se vocês quiserem tirar um print aí do Vimeo, tal, da tela, ou pegar o título mesmo, Kent Beck, na XP 2018. Eu estava lá nessa palestra, foi lá em Portugal, no Porto, inclusive uma das minhas cidades favoritas no mundo. Kent Beck estava lá nesse evento, né? E na palestra dele, ele explicou um pouco de por que ele acredita que o XP não tomou tantas proporções quanto Scrum, quanto Kanban nesses últimos anos. E é engraçado, porque se você perguntar para alguém, há 15 anos atrás, se você perguntasse para alguém qual método ágil a pessoa conhece ou pratica, há 15 anos atrás, tá? 2005, provavelmente essa pessoa tinha respondido XP, certo? E aí o Kent Beck puxou a responsabilidade para ele enquanto líder da comunidade, né? Ele é o criador do XP, ele puxou a responsabilidade para ele e ele falou: o XP ele não cresceu, ele não tomou proporções maiores, porque quem pratica XP não conseguiu ser inclusivo o suficiente para receber quem estava chegando no mundo do desenvolvimento do software. Quem pratica XP não se importa em receber as pessoas que estão começando agora. Quem é XPzeiro de carteirinha ali está pouco preocupado em ser inclusivo. Por exemplo, com uma mulher que está começando a codar. Com alguém que foi acostumado a vida inteira a ser colocado como secundário, sabe? Com alguém que foi colocado a vida inteira como alguém para quem as coisas precisam ser explicadas, que não tem capacidade de raciocinar, sabe? Esse tipo de comportamento, e aí ele falou de machismo, né, por exemplo, né, um dos comportamentos que ele colocou, esse tipo de comportamento, ou bullying, né, também, muito bullying rolando dentro da comunidade de desenvolvimento de software, muita gente com comportamentos tóxicos dentro da comunidade de desenvolvimento de software, faz com que as pessoas queiram se afastar cada vez mais, inclusive querer parar de codar, né, pô, não quero nem mais colocar mão em código. Porque eu lido com tanta gente que tem comportamentos péssimos para o meu dia a dia, que me fazem me sentir tão mal, que eu não quero saber. Pega você e seu XP e vai para PQP. Eu não quero mais saber disso daí. Eu vou procurar minha turma em outro canto, certo? O Kent Beck, ele puxou a responsa e ele falou que ele teve comportamentos assim, certo? Ele falou que ele já teve comportamentos que fez com que a comunidade também refletisse isso. E nessa palestra ele faz a minha culpa disso, certo? Então eu vou trazer aqui para vocês uma dica bônus. Dica bônus, ó. Achando que era só 3 dicas? Não, tem a 4ª dica aqui, a dica bônus. O slide mais polêmico da palestra inteira. Mas eu achei importante trazer, que é: se afasta de babaca.
certo? Se você está vendo alguém que tem um comportamento, que é um comportamento que tende a te destruir mais do que a te fazer avançar e aprender e progredir, se afasta, simplesmente se afasta. O mercado é grande, tem muita empresa boa aí, você não é obrigado a ficar numa empresa para o resto da vida. Atualiza LinkedIn, sei lá, faz uns contatos, vai em evento, vai em conferência, faz treinamento, mas se afasta de gente que não te inclua, certo? Talvez tenha um lugar aí, talvez até na mesma empresa, que é mais seguro para você, que você consegue exercitar essa comunicação, esse feedback, essa simplicidade, essa coragem que eu coloquei durante as minhas histórias aqui, durante as palestras, com mais facilidade, certo? Eu queria ter praticado essa dica antes na minha vida. Eu acho que eu teria evoluído mais rápido, eu acho que eu teria evoluído melhor. Eu acho que hoje eu seria um desenvolvedor um pouco mais limpo, limpo na questão do código que eu produzo, né, do sistema que eu produzo, do software que eu produzo. Mas a vida é o que é, né? Então, eu espero que essas dicas aqui sirvam para vocês não terem que passar por alguns sufocos que o mercado reserva para vocês. Eu não queria fazer merchan nem nada do tipo, mas uma das coisas que me ajudaram bastante nisso foi conhecer agilidade. Eu não sei quantos de vocês têm uma boa ideia hoje ou não de agilidade. Se você não tem uma boa ideia, provavelmente você está convivendo no meio errado, você está convivendo com pessoas que não estão passando a essência da coisa, né? Porque durante essa palestra toda que eu estou falando no final é sobre agilidade, certo? Sem desprezar a parte técnica da coisa, sem desprezar código, sem desprezar todo o domínio técnico, que é da onde veio a agilidade. Se você não conhece o Manifesto Ágil, procura aí o Manifesto Ágil para o desenvolvimento de software. Kent Beck é um dos signatários, tem outros caras técnicos, outras pessoas técnicas muito, muito boas, Martin Fowler, Andy Hunt, tem muita gente boa. Mas se você quiser conhecer um pouco mais sobre agilidade, eu tenho 3 referências aqui legais, além do Love the Problem, né? Não esqueçam do Love the Problem, segunda-feira Stack Overflow vai sair lá. Não sei se você estiver vendo essa palestra gravada, procura lá o episódio do Stack Overflow que já saiu em algum momento, no meu futuro, seu passado, né? Mas 3 referências legais são o treinamento de CSD da K21, Certified Scrum Developer. Esse é um treinamento que eu queria ter feito no começo da minha vida como desenvolvedor. Eu acho que eu teria trocado tipo uns 4 semestres de faculdade por esses 3 dias de treinamento, assim. Facilmente. Teria sido muito mais útil para mim. Eu não estudei em São Carlos, então não estou falando da faculdade de vocês, certo? Estou falando da minha, não vou nem falar com quem. O Dev na Estrada é um podcast sobre desenvolvimento web. Só que eles vão bem além, tá? Eles não ficam só no desenvolvimento, assim. É a vida, o universo. Mas, tipo, o último episódio que eu gravei com eles foi sobre trabalhar. É prazer ou é pagar boleto? Tipo, um rolê assim, sabe? Então, eles vão além nessas discussões. Esse episódio específico, eu e a Ceci Fernandes, a gente fala sobre Extreme Programming, episódio 183, né, do Dev na Estrada. E me segue no Twitter, que eu estou sempre compartilhando conteúdo lá legal, né? Tipo, a palestra do Kent Beck eu compartilho no Twitter e tal. E o meu Twitter ele é bem focado na parte de desenvolvimento de software, assim, sabe? Agilidade para o desenvolvimento de software. Hoje em dia, na K21, a gente leva agilidade muito além do desenvolvimento de software, em várias indústrias, vários serviços diferentes. Mas no meu Twitter eu tento manter essa minha pegada de dev, que eu gosto muito, né? Ainda gosto muito de desenvolver. Acho que a gente ainda tem tempo para perguntas, né? Me confirma, Miriane. Temos tempo para Opa, perguntas. tá sossegado. Eu não sei se a galera tem pergunta, né? Se eles Eu foram. acho que tá todo mundo se recuperando um pouco, né? Porque foi vários tapas na cara aí que recebemos durante a palestra. Provocando. Eu falei que ia ser provocativo. Avisei o Giovanni, avisei. Não, tá certíssimo. Porque eu, pelo menos, me relacionei muito bem com as coisas que estava falando, no sentido de bola de neve de código, né? Você começar a fazer as coisas que você já não sabe mais o que está funcionando, você não consegue reaproveitar o seu código, causa desordem, e daí você tá lá, você tem que entregar amanhã e você deixou para o último minuto, e agora, pânico. Então, nossa, vários pontos, assim, eu fui anotando só. Que bom, que bom, que bom. Bom, a Cris Paiva perguntou se esse treinamento é gratuito. Não é gratuito, não é gratuito. Inclusive, ele é mais caro do que eu gostaria, atendendo a demanda e oferta do mercado aí. Foi a Cris que perguntou, né? Isso.
Beleza. Cris, a minha dica vai ser, fica de olho, porque no ano que vem eu estou pensando em fazer. Eu gosto muito de trabalhar na K21, né? Uma das coisas que eu tenho na K21 é liberdade para experimentar coisas. E eu estou querendo experimentar para o ano que vem, Cris, um programa de bolsa para vários treinamentos da K21, principalmente os que eu dou. O CSD é um dos que eu dou. Então fica atenta, segue a K21, procura aí Knowledge21 no Instagram, LinkedIn e Twitter, que provavelmente no ano que vem vai rolar bolsa para treinamentos da K21, inclusive CSD, certo? E não sei, experimentos aí que eu estou na cabeça, mas ele não é gratuito. Ano que vem, provavelmente, vai rolar algumas bolsas. Você fica sabendo em primeira mão se seguir a K21 aí. Ela também está agradecendo aqui fortemente a palestra. Realmente foi muito didática, você foi levando assim no flow do momento, então foi ótimo. Obrigado, Cris. Sim, sim. Bom, por enquanto não temos tendo perguntas, mas não, realmente é só. Eu gostaria de pontuar, né? O afastar de babacas mesmo é importantíssimo, porque tem uma galera aí que a energia não bate muito bem, sabe? Daí. Você sabe, Miri, que eu estava pensando sobre isso, né? Aproveitando que a galera não fez mais nenhuma pergunta, entrando um pouquinho mais profundamente nesse assunto, eu estava pensando, quando eu era pequeno mesmo, assim, antes mesmo de desenvolver, a minha tendência sempre foi, quando alguém tinha um comportamento que me fazia mal, sempre foi tentar me aproximar um pouco mais dessa pessoa para ela aliviar um pouco os comportamentos para cima de mim, sabe? E hoje eu vejo que esse é um caminho muito perigoso, assim, porque essa pessoa vai começar a aliviar para você, só que para o resto do mundo ela vai continuar se comportando assim. Então hoje eu tento muito mais me manter distante dessas pessoas, ao invés de tentar salvá-las, né? Elas não precisam ser salvas. Você que precisa se valorizar. Então, se você vê pessoas que têm comportamentos ruins, tenta dar uma afastada, procura alguém que tem comportamentos bons e a coisa vai se adaptando. Hoje eu sou muito, muito feliz de viver cercado por pessoas que têm comportamentos bons, desde pessoas da K21 até de pessoas de fora da K21 que fazem parte de uma comunidade toda, que me faz, inclusive, chegar, por exemplo, até o Secote aqui, né? É relação entre pessoas que você gosta, a relação entre pessoas que te fazem se sentir bem, que fazem você chegar até onde você quer de fato, né? Então, acho que essa conexão, né? Eu, Giovanni e tal, convidou para vir para o Secote e tal, tem muito a ver com isso de estar tentando se cercar de pessoas que você admira, que te inspiram. E se hoje, onde você está, ou onde você convive, você não tem essas pessoas, o mundo é muito grande. Procura meetup, procura evento, procura conferência. Às vezes paga para ir em conferência, vai como voluntário, sabe? Vai rolar, por exemplo, já vou até fazer uma propaganda aqui legal, vai rolar em setembro o Agile Brasil, vai ser online. É um dos maiores eventos, é o maior evento de agilidade do ano do Brasil, né? Inclusive, tem muita gente boa na organização e você consegue participar de graça do Agile Brasil. Já se inscreve, agilebrasil.com, se inscreve aí e você participa de graça esse ano do Agile Brasil. Você consegue voluntariar nos anos que for presencial. Começa a se cercar dessas pessoas, sabe? Isso vai te fazer bem. Se afasta de quem te faz mal. Acho que esse é o ponto principal. Eu deixei também, Miri, 3 dicas aí na tela. A galera já está votando, ó, 10 pessoas votaram, ranquearam aí. As 3 frases principais que eu acho que sintetiza um pouco do que eu entendo por agilidade, né, ou por métodos ágeis. Leva isso para o coração também. Se você quiser imprimir esse slide aí e colocar na sua frente, né, lembra que o que você está tentando é resolver o problema de alguém com simplicidade e não simplesmente fazer código por fazer. Feedback antecipado vale muito para você saber se está resolvendo esse problema e você não está lá só para codar, certo? Você não é um macaco que coda, você não é alguém que traduz requisitos em código, você é alguém que pensa, certo? Então, leva isso para a vida. Se eu soubesse disso no começo da minha carreira, acho que eu ia poupar aí uma boa energia gasta em coisa inútil, talvez. Uns bons mal bocados aí. Bom, acabaram que surgiram várias perguntas aqui. Até a Ellen mandou uma lá em cima, eu acabei perdendo, mas era ela perguntando se algum dos sofrimentos não teriam sido poupados se tivesse usado uma tabela SWOT, por exemplo, assim. Provavelmente sim. Eu não conhecia a tabela SWOT, né? Fui conhecer a tabela SWOT acho que em 2016, se eu não me engano.
então já tinha aí, sei lá, uns 8 anos de desenvolvimento de software. Esse tipo de ferramenta, elas ajudam muito. Inclusive, na K21 a gente tem um cinturão de ferramentas bem vasto, bem amplo. Convido a quem quiser conhecer mais dessas ferramentas, né? Eu não sei se tem algum post específico sobre tabela SWOT, mas no blog da K21 a gente divulga bastante ferramenta, bastante desse tipo de utilidade que a gente pode ter, de utilitário que a gente pode ter no nosso dia a dia. E então a resposta é sim, teria me ajudado bastante. Se eu entendesse qual o problema que eu estou tentando resolver com a tabela SWOT, né? Porque tem gente também que acha que, tipo, se usar a ferramenta é o suficiente para resolver o problema, mas às vezes você está tentando, sei lá, resolver um problema com parafuso usando martelo. Martelo é para prego, não é para parafuso, né? Então, no meu contexto, provavelmente a tabela SWOT teria sido útil se eu tivesse consciência do meu problema, certo? Hoje eu já tenho consciência. Eu acho que foi justamente isso que o Giovanni complementou, falando que uma tabela SWOT mal usada também pode ser mais seu inimigo do que qualquer outra coisa, né? Exatamente. Bom, Thales Lopes perguntou aqui. Primeiro ele agradeceu a palestra e daí ele falou, você tem dicas / conselhos para evitar procrastinação? Sim, eu sou um procrastinador, então minhas dicas é tipo que eu tento aplicar comigo mesmo. Mas a principal dica foi quem que foi que perguntou? Thales, é isso? Isso, Thales. Beleza. Minha principal dica, Thales, ela vem do método Kanban. Na verdade, são duas principais dicas, tá? Ela vem do método Kanban. A primeira coisa traz para o visível, materializa o que está só na sua cabeça, certo? Porque aí você consegue ter uma noção da quantidade de tralha que você está acumulando quando você procrastina, certo? Então, por exemplo, se você tem 15, 20 coisas para fazer, anota em algum lugar essas 15, 20 coisas e deixa visível, traz visibilidade para elas, certo? Isso aí tem muito a ver com um método pessoal que se chama Get Things Done, GTD, que é bem legal, mas eu estou puxando muito mais dos princípios do Kanban, tá? Que é visualize. Então, visualiza o que você tem para fazer de fato. Visualizar não é só pensar, é botar em algum lugar e deixar visível. Essa é a primeira dica. E a segunda dica que eu tenho, para tentar procrastinar um pouco menos, é despriorizar ou jogar fora o que você não precisa fazer agora, certo? Então, tenta limitar a quantidade de coisas com as quais você se compromete. Então, exercício básico que você pode fazer. Quantas coisas você está fazendo hoje? Então, materializa, né? Escreve aí. Você tem uma lista com 80 coisas. Você fala, porra, 80 é demais, eu acabo ficando pesado e vou procrastinando e vou adiando. Beleza, então se 80 é demais, não se compromete com a 81ª, porque 80 já é demais, certo? Então tenta ir descartando coisa ou acabando coisa antes de pegar mais, sabendo que 80 é muito. Então você vai tentar trabalhar com 50 coisas ao mesmo tempo no máximo. Estou jogando alto pra caramba aqui, tá? Só como exemplo. Eu não consigo fazer 50 coisas nem ferrando. Mas tenta ver qual é o número de coisas ideal para você fazer ao mesmo tempo. E começa a descartar o que não for necessário, certo? Então, essa dica é muito baseada no negócio que a gente da K21 chama de FDP do Product Owner. Não confunda FDP do Product Owner com Product Owner FDP, certo? São duas coisas diferentes. O FDP do Product Owner são as principais responsabilidades de alguém que é Product Owner. Nesse caso aí, você é o Product Owner da sua vida, né? Assim, você que está gerindo o escopo da sua vida, você que está gerindo para onde vai sua vida. Então, o F é de fatiar. Tenta fazer coisas mais simples, coisas menores, certo? Ao invés de fazer um projeto gigante, pega só a essência e faz. O D é de descartar. Joga fora o que você não precisa, certo? Para ficar com menos coisa ao mesmo tempo. E o P é de priorizar. Faz primeiro o que importa mais. Porque aí você pode procrastinar bastante, que mesmo que você procrastine e acabe só o primeiro, você acabou o mais importante, certo? E o resto talvez você possa até descartar. Então, duas dicas: materializa, né? Torna visível as coisas. Segunda dica, tenta limitar a quantidade de coisas que você está fazendo usando o FDP do PO, o FDP do Product Owner, fatiar, descartar e priorizar. Certo? Essas são minhas dicas. Juro que eu tento aplicar na vida, mas não é fácil, não é simples, né? Parece tranquilo, mas hábito é hábito. Falar é sempre mais fácil mesmo, mas... A teoria tá aí, né? Questão acho que também de prioridade, né? Priorizar o que é para agora, o que pode ser para depois. Exatamente, né? Exatamente. Visualizar e priorizar, talvez. Sim. O Gi perguntou quais certificações você recomenda para pessoas que estão entrando no mercado agora? Porra, uma bela pergunta.
eu acho que depende bastante do que você quer alcançar, certo? Se você... Vou colocar algumas personas aqui, tá, Gi? Se você gostar de código, se você se vê no futuro como uma pessoa que desenvolve software, eu recomendo fortemente, mesmo que seja um pouco pesado para você agora, talvez, eu recomendo fortemente fazer o Certified Scrum Developer, certo? Se você for alguém que quer mexer com código para o futuro, certo? Certified Scrum Developer, cara, sério, eu me arrependo muito de não ter feito essa certificação, sei lá, quando ela surgiu, porque eu não sabia, né? Então eu tive que aprender muita coisa na base da dor mesmo, antes de conhecer a certificação. Se você é uma pessoa que gosta mais de pensar em soluções para o consumidor final, então se você gosta muito de conhecer quem quer ser o cliente, você gosta muito da pegada de empreender, você gosta muito da pegada de criar soluções para atender necessidades de mercado, né? Está pensando bastante em negócios, eu recomendo bastante a certificação de Product Owner, Certified Scrum Product Owner. Ela vai trazer muito uma pegada de Lean Startup, uma pegada de validar hipótese, de descartar hipótese rápido, de discovery, como você consegue fazer esse tipo de processo. Se você for uma pessoa, que eu também tenho esse terceiro viés, eu tenho, tá? Eu não sou a segunda pessoa que eu falei, eu sou a primeira, gosto muito de código, né? Eu falei para vocês, e eu sou essa terceira, que eu sou uma pessoa que gosta muito de organizar as coisas. Então, eu gosto muito de gerir coisas, né? No geral, assim, processos e coisas desse tipo. Se você for uma pessoa que gosta de processos, de gerir coisas, de gerir trabalho, de garantir a eficiência do trabalho, eu recomendo muito duas certificações. A certificação de Kanban, o KMP1, que chama Kanban Management Professional, certo? E recomendo o CSM, Certified Scrum Master. Eu acho que são essas duas certificações, acho que te ajudam bastante. E a diferença entre as duas, eu acho que o Certified Scrum Master, ele vai te servir muito para abrir a cabeça quanto a como está funcionando esse mundo moderno. E o Kanban, ele vai te trazer alguns insumos um pouco mais sobre como você consegue aplicar no dia seguinte, assim. Você já sabe treinamento de Kanban, aplicando no dia seguinte muito da teoria. Então, o CSM eu considero ele mais profundo e inspiracional. O Kanban eu considero ele um pouco mais prático, mais pragmático, para já sair aplicando no dia seguinte, certo? Eu sou fã dos dois, eu dou o treinamento de Kanban oficialmente hoje. Se você for alguém que já tem experiência profissional, então, se você já tiver uns 3, 4 ou 5 anos de experiência profissional e já estiver sofrendo com os problemas tradicionais das empresas, recomendo a certificação de Flight Levels. Certo? Flight Levels, níveis de voo, é o nome. É uma certificação mais nova no mercado, mas que para o futuro, cara, sério, vai ser muito bem vista pelo mercado. Já está sendo bem vista, né? Já tem uma comunidade muito boa em torno dela, mas para quem já está vivendo aqui, para ver se eu lembro tudo que eu recomendei. Gosta de código? CSD? Gosta de startup, de resolver problemas de mercado? CSPO, Certified Scrum Product Owner. Gosta de gestão de processo, gestão de fluxo, gestão de como as coisas se organizam? CSM, Certified Scrum Master e Kanban. Se você já tem experiência e já entende quais são os problemas que as organizações passam no dia a dia, Flight Levels. Certo? São minhas 4 recomendações. Vê aí qual persona você se encaixa mais e passa aí. K21 tá te esperando de braços abertos. Ano que vem, talvez, com um programa de bolsa, não sei. Só lançando ideia aqui, hein? Não tô me comprometendo ainda. Jogando verde, assim. Jogando verde aí pra Cris voltar no ano que vem, né? Volta, Cris. Bom, estamos cheia de pergunta aqui. O Gustavo Barbosa fez uma pergunta um tanto quanto polêmica. Ele perguntou: afinal, atualmente para você, trabalhar é prazer ou pagar boleto? Meu Deus, vai ter que ouvir o Dev na estrada. O Gi já tá aí, programa de bolsa. Vai ter que ouvir o Dev na estrada para saber, mas não, vou responder, brincadeira, porque o episódio ele foi propositalmente montado para a gente tretar ali no meio, né? Para ter polêmica. Então, eu hoje, numa condição muito de privilégio, tá? Já coloco aqui como prólogo da minha posição, uma posição de privilégio, né? Hoje eu tenho o privilégio de trabalhar por prazer,
Hoje, tudo que eu faço na K21 é por prazer. É óbvio que eu tenho boleto para pagar, claro, quem não tem, né? Preciso comer, preciso viver, preciso morar. Mas hoje, felizmente, o dinheiro que eu ganho é consequência de eu estar conseguindo exercer o que eu quero, impactar a sociedade de uma forma legal, certo? Mas isso é uma condição de privilégio. Então, se você tiver uma condição, ou se qualquer pessoa tiver na condição de trabalhar só para pagar boleto, eu não julgo. Eu espero que essa pessoa consiga dar um passo, outro passo, a ponto de conseguir trabalhar por prazer. Assim como hoje eu consigo trabalhar muito por prazer. Então, se eu estou aqui, um exemplo bom disso, tá? Só para tangibilizar. Se eu estou aqui palestrando no Secote, não é porque a K21 está me pagando. Tipo, eu estou aqui palestrando no Secote porque eu quero. Se a K21 não me pagasse para isso, mas ela está me pagando, se ela não me pagasse para isso, eu também viria aqui, sabe, palestrar. Mas hoje eu trabalho num lugar que eu tenho tanta liberdade que eu escolho o que eu faço e o que eu não faço. Então não preciso pedir para ninguém, tipo, posso palestrar? Não sei lá, não. Eu só venho aqui, palestro e tá tudo certo, eu ganho para isso e tá tudo bem, porque eu estou exercendo o propósito que a K21 tem no mundo, que é melhorar o trabalho do conhecimento, né? Agora, um asterisco, tá? Que no episódio a gente fala, vocês vão ver lá no Deve na Estrada, no episódio a gente fala um asterisco. Trabalhar por prazer não é desculpa para o excesso de trabalho, certo? Tem muita gente que se mata de trabalho e fala, porque eu gosto muito. Excesso de trabalho não é bonito, não deve ser romantizado, e ele pode começar a tornar o seu prazer um fardo, né? Isso é excesso de qualquer coisa, né? Então, se você trazer aqui uma analogia clássica, né? Se você bebe, por exemplo, e beber para você é um prazer, se você exagerar, isso vai deixar de ser um prazer e vai começar a ser um vício, certo? Então, esse limite entre prazer e problema também tem que ser analisado, certo? Então, eu trabalho por prazer, mas eu estou tentando sempre ficar de olho nesse limite de o que é prazer, o que já virou vício, e eu estou fazendo só para tentar ter mais prazer e por aí vai. Procurem lugares que vocês consigam trabalhar com prazer, certo? O mercado é muito vasto, é muito amplo. Sério, conhece gente, vai em evento, faz contato. Vou deixar, inclusive, a recomendação de mais um evento legal, para quem vem da área de ciência da computação, engenharia da computação e por aí vai. QCon. QCon, QCON, de navio. QCon é um evento muito, muito, muito maneiro. Esse ano não teve, por causa da pandemia, mas ano que vem tem de novo. Tentem ser voluntários no QCon. Dica, que aí você consegue de graça, hein? Para quem gostou das bolsas, ó. Você consegue de graça se você for voluntário. Geralmente abre o programa de voluntariado uns 6, 8 meses antes do evento. Então, em outubro, talvez novembro, já devem estar abrindo voluntariado para o QCon. Sejam voluntários no QCon. Assistam as palestras do QCon no site deles, Infoque, é onde eles publicam as palestras. Consome esse conteúdo se você tiver prazer. Se não tiver prazer, procura o que te dá prazer e vai atrás disso. Espero que o que te dê prazer também pague suas contas, né? Isso daí é o melhor mundo possível. O útil ao agradável, né? Exatamente. A Isabela Barbosa perguntou, poderia contar um pouco como você escolheu essa carreira? Posso. Eu, primeiro, não... Assim, a não decisão já é uma decisão, né? Então, no começo eu escolhi não escolher. E aí eu fui prestar direito. Eu fui tentar ser advogado. E aí acabou não rolando, assim, logo no vestibular eu não passei e tal. E aí eu comecei a pensar o que eu gostava e eu conectei coisas muito, assim, simplistas, sabe? Eu falei, eu gosto bastante de lógica, então eu vou prestar sistemas, vou fazer sistemas, vou aprender a programar e prestar sistema de informação. E eu prestei sem saber muito bem o que era, e aí eu acabei me achando, assim. Foi muita sorte, sabe? Sei lá, hoje eu vejo que foi muita sorte, assim, e hoje eu gosto muito da minha vida profissional, mas eu não refleti tanto sobre isso. Agora, o que eu reflito, o que eu penso e aí eu vou deixar a provocação, né? Você já viu que eu sou provocativo. Então, minha provocação o que eu reflito se hoje eu não tivesse satisfeito com os sistemas, né? Se eu não fosse feliz fazendo o que eu faço, desenvolvendo pessoas, organizações e software, eu provavelmente ia pensar um pouco mais sobre o que eu gosto e ia tentar outras coisas, certo? Quando a gente fala de agilidade, vocês viram que eu gosto bastante aqui de agilidade, né? Tá na tela, inclusive. Quando a gente fala de agilidade, a galera acha que é muito sobre velocidade, sobre você ser rápido, né? Então, se eu perguntar para ele, um trem bala, é ágil? A pessoa vai falar, pô, anda rápido pra caramba, é ágil.
Mas não, o trem-bala não é ágil, porque se cair um pedregulho na frente dele, ele vai ficar parado, até tirarem o pedregulho ou reconstruírem o trilho, certo? Quem é ágil é o leopardo. O leopardo é um bicho que é rápido, não tão rápido quanto o trem-bala, mas se cair um pedregulho na frente dele, ele desvia e continua correndo, certo? Para onde ele quer ir. Então, aplicando esse princípio que eu levo para minha carreira profissional, mas também para a minha vida, se hoje o que eu estivesse fazendo não tivesse sido uma boa escolha, né? Pô, não, o sistema deu uma bosta. Eu ia tentar ser um pouco mais leopardo, né? Eu ia tentar me adaptar, correr para cá, correr para lá, mudar e validando coisas até achar o que eu queria fazer da vida. Isso é tão verdade que na K21 eu trabalho com gente, aquela imagem que estava lá no primeiro slide, né? Tem gente que é, sei lá, designer, que trabalha comigo, sabe? Tem gente que, ó, deixa eu voltar naquela imagem, lá no comecinho, tem gente que é formada em cinema, sabe? Em trabalho, ó. A Andressa, ela é formada em cinema, por exemplo, trabalha comigo na K21. Sei lá, não se achou dentro de cinema. O Renan, ele é formado em música e trabalha comigo na K21 também, tipo, fazendo as mesmas coisas que eu, sabe? Então, sei lá, se procura, acha um lugar legal e nesse lugar legal, provavelmente você vai ter liberdade para exercer o que você quer exercer da vida e não ficar restrito ao seu curso de formação, por exemplo. Sei lá. Bom, acho que a gente consegue responder essas últimas duas. O Patrick perguntou: fiquei pensando no seu caso 2, o desenvolvedor sênior. Ele não era um babaca e não prejudicava o time? O que o Lola de hoje faria com as premissas atuais para corrigir esse problema? Que bela pergunta. Inclusive, o meu medo desse slide do babaca é eu sair rotulando as pessoas, né? Ou as pessoas se rotulando assim. Então, eu prefiro não rotular ele como um babaca, porque publicamente isso pode ser bem ofensivo, né? Bem ruim. Mas talvez ele seja, não sei, não vou dar o veredito aqui não. Talvez ele fosse, né? Tomara que hoje ele tenha melhorado. Mas naquela época, o que eu tentaria ter feito na minha posição de programador pleno era trocado de projeto. Eu teria trocado de projeto de alguma forma para não ter que disputar uma posição de liderança com ele. Porque no final ele tinha liderança ali, liderança técnica, ele tinha mais skill técnico. Então eu teria tentado começar a procurar meu caminho por outros caminhos para não ter que disputar poder com ele ali dentro daquele contexto. E acho que esse é um caminho válido para todo mundo, tá? Entra muito nesse lance da pedra, né? Se ele era pedra, eu como leopardo vou tentar desviar dessa pedra. Se fosse inevitável, o que eu ia tentar fazer se aplica, entra muito na primeira dica, né? A terceira que eu dei, a primeira dica, que é coragem. Eu ia tentar aplicar bastante desses princípios aqui de coragem no dia a dia, porque hoje eu sei, né? E aí olhando em retrospecto, hoje eu sei que se eu investisse naquele tempo em testes automatizados, bem feitos, isso teria me ajudado a simplificar bastante o código. Isso teria me ajudado bastante a simplificar coisa que era desnecessária. Se eu tivesse conseguido feedback antecipado sobre o código que a gente estava fazendo, isso teria me poupado também bastante trabalho. Então eu teria, primeiro, se não fosse possível, eu sair de projeto, eu teria exercido a coragem, mas se fosse possível ir para outro projeto, eu teria ido quanto antes, com o conhecimento que eu tenho hoje, né? Isso teria valido a pena pra caramba, mas não ia ter essa história aqui hoje no Secote, né? Então, não sei, colocar na balança aí, para ver quais histórias você quer contar na vida também, né? Bom, Lula, como é que tá o seu tempo? Você acha que dá para mais uma pergunta? Dá, bora responder. Aproveitar que foi a última da tarde, né? A última Isso. palestra da tarde. Bom, então o Guilherme Fantini perguntou: na sua visão, o desenvolvimento de software vem ficando mais difícil com o passar do tempo devido à complexidade dos sistemas? Teria dicas para dev iniciantes lidarem com o bombardeio de informações? Vamos lá. Eu acho que tem muita fumaça, certo? Então, essa fumaça causa a impressão de que tem muito fogo. Então, todo essa chuva de frameworks que a gente vê, né? Todo esse monte de buzzword que tem, um monte de palavra na hype, um monte de palavra na moda aí, faz parecer que a coisa está muito complexa. Mas na realidade não é tanto assim, tá? Não é tão real isso. Isso acontece, geralmente essa fumaça toda acontece porque a galera
esquece do ponto principal, né? E aí, para trazer o ponto principal, vou trazer o nosso último slide lá. O ponto principal é resolver o problema do cliente com simplicidade, certo? Então, a minha resposta para essa pergunta é: se você for um macaco que coda, certo? Eu estou falando isso provocativo, óbvio, macaco que coda é provocativo. Inclusive, anota aí a referência, quem estiver assistindo ainda, referência é Martin Fowler. Tem uma palestra do Martin Fowler, vou procurar aqui no Google, uma palestra do Martin Fowler chamada Not Just Code Monkeys. É uma palestra muito boa do Martin Fowler, ó. Tem esse videozinho aqui. Eu assisti aqui na USP em 2015, aqui em São Paulo. Eita, falar USP no vídeo da Secote pode? Já foi, falei. Provocativo, eu diria. Provocativo, desculpa. Foi um vídeo de uma universidade aqui em São Paulo, em 2015, que eu assisti. Ele fala que é basicamente isso que está aqui, né? Assim, ele fala que a gente é trabalhador criativo. Então, se você se vê como alguém que não só coda, você vai tacar o foda-se para todos esses termos que estão na moda aí e você vai entender a essência do problema. E a essência do problema tem ficado ali estanque, que é resolver o problema do meu cliente. Ponto. Método, framework, linguagem, é tudo meio para isso, certo? E você consegue aprender esses meios tranquilamente. Então, eu estou falando isso de uma posição de alguém que, por exemplo, e aí abrindo meu coração para vocês, eu nunca programei mobile, né? Mobile. Eu nunca programei para Android e iOS. Porque eu parei de programar profissionalmente de segunda a sexta há uns 4 ou 5 anos. E há 4 ou 5 anos atrás, o desenvolvimento mobile era muito, muito menor do que o de hoje. Mas eu não tenho medo de botar a mão em código mobile hoje. Por quê? Porque a essência, a base, ela é a mesma. Certo? O que muda é só o meio, é só o jeito que a gente faz. E eu sei que eu consigo resolver isso pareando com outras pessoas, sabe? Pareando com quem conhece, assistindo vídeo no YouTube, sei lá, seguindo gente legal no Twitter. Isso para mim é tipo, cara, isso é tão mais tranquilo do que a essência da coisa, que é resolver o problema do cliente com simplicidade, sabe? Então, não, eu não acho que o mundo do desenvolvimento de software tenha ficado mais complexo se você tiver uma visão mais ampla da coisa, certo? Tem uma frase que a Andressa, que é a pessoa que é formada em cinema, inclusive que eu mostrei aqui da K21, que a Andressa fala que para uma mosca, a teia de aranha é um problema gigante, é um negócio complexo, um negócio tenso. Para a aranha, a teia dela é só mais um dia, certo? Porque a aranha tem uma visão um pouco mais ampla. Então, tenta olhar o desenvolvimento de software de uma maneira um pouco mais ampla. Não se enxerga só como alguém que coda. Se você enxergar como alguém que só faz código, tem cada vez mais jeitos de fazer código no mundo. E aí isso vai parecer cada vez mais complexo, certo? Se você se enxergar como alguém que resolve problemas, você só está vendo mais jeitos de você resolver problemas. E são só opções que você pode pegar ou não. E quando você pegar, você aprende e faz. Sem crise, certo? É só mais uma linguagem e por aí vai. É óbvio que tem umas que são mais difíceis que as outras, né? Faz parte, mas, sei lá, não me assusta. Hoje a parte técnica não me assusta. Ela me empolga, porque é mais uma opção, mais uma possibilidade de eu resolver o problema do meu consumidor, se eu precisar. Certo? Acho que respondeu bem. Bom, a gente não está com mais perguntas, então acho que a gente vai se despedindo. Agradecer muito a sua palestra, Lula, foi ótima. A galera aqui está exaltando demais no chat. E também agradecer por você vir compartilhar todo esse seu conhecimento com a gente, que, igual você falou, era algo que você não sabia e agora você está passando para a gente no mesmo momento. Então, muito obrigada.